Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu me chamo Denise Toledo, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu estou colocando a lapela aqui, então um minutinho, porque o vídeo de hoje é um vídeo muito especial pra mim. Eu vou falar sobre o SAP. Para quem não sabe o que significa a sigla, Sistema Serviço de Assistência Psicológica e Psiquiátrica ao Estudante. Coloquei a lapela aqui, sentindo até importante com a lapela. Enfim, vamos lá. O SAP é um serviço de apoio, então, psiquiátrico e psicológico ao estudante da Unicamp. Ele existe desde 1987 e é ofertado pelo SECOM, pelo programa do SECOM Viva Bem, mas ele fica no mesmo prédio do SAI. Então, para quem conhece bem a Unicamp, tem o ciclo básico, o PB, aí tem o RU, do lado da RU tem um prédio do SAI, no prédio do SAI, no segundo andar é o SAP. E aí eu vou contar um pouquinho de como que é a estrutura voltada para o estudante, tá? Porque minha participação no SAP é totalmente como paciente, tá? Então eu tô fazendo esse vídeo pensando para quem quer passar pela mesma experiência que eu passei, tá? Agora, quanto à seleção para entrar no SAP como psicólogo, essas coisas aí teria que se informar melhor, não, tá? Mas se você é estudante, está interessado no serviço de apoio, você está no lugar certo, porque eu acho que eu vou poder ajudar bastante com informações. Então vamos lá. Primeiro passo, se você quiser receber esse serviço de apoio psiquiátrico, você precisa ir ao SAP e manifestar esse interesse. E aí eles vão te dar um caderno que vai ter alguns horários para uma palestra. E aí você coloca o seu nome. A primeira vez que eu fui ao SAP foi no começo de dezembro, então eles entraram de recesso, e aí eu agendei essa palestra para o começo de janeiro, mas era recesso, então eu acredito que seja mais rápido do que um mês, como foi comigo. E aí você vai nessa palestra. Chega lá nessa palestra, vai ter mais pessoas, as pessoas que manifestaram interesse também, assim como você. E aí uma pessoa, eu não sei se é assistente social, se é psicólogo já, eu não sei quem é essa pessoa, se é definido, mas tem uma pessoa que vai dar essa palestra, que trabalha no SAP, e ela vai te orientar do modo como funciona o SAP. Então ela vai te instruir depois que sair da palestra, ir à recepção e agendar uma entrevista. E aí, nessa entrevista, você vai ser avaliado por um psicólogo. Então, você vai dizer o porquê você quer passar pelo SAP, tá? Não existe um certo ou errado. Você não vai passar por essa entrevista para dizer se você deve ou não passar como psicólogo, tá? Na realidade, essa entrevista é para definir em que modalidade você vai entrar. E aí, tudo isso é dito na palestra. E eu já queria pedir desculpa, porque eu não sei se eu vou lembrar todas as modalidades, porque eu já fiz SAP 2 vezes, mas eu fiz as 2 vezes na mesma modalidade. Mas eu sei que tem a modalidade em grupo, que é fazer terapia em grupo. Tem a modalidade de fazer terapia individual, terapia em casal. E tem a emergência, que é para aquelas pessoas que querem muito passar com alguém, mas não quer esperar. E aí tem não é que é uma modalidade de emergência, é tipo assim, todo dia, se eu não me engano, meio-dia, você pode ir ao SAP que você é atendido por alguém, no caso de emergência. Então não é que você vai ter uma continuidade, não é uma terapia contínua, mas se você tá sei lá, com muita crise de ansiedade, tá com pânico, você precisa realmente conversar com alguém, você pode ir nesse horário qualquer dia da semana, de segunda a sexta, e conversar com o psicólogo. Então, é meio que uma modalidade, mas não é de terapia, é mais uma questão emergencial. Mas de terapia, que eu lembre, as modalidades são essa individual, em grupo, em casal, e tem uma que chama 4S, que é geralmente feita durante as férias para todos aqueles que ficou na lista de espera e que e aí não foi chamado ainda, e aí pode fazer nas férias, são 4 sessões, mas tem uma dinâmica diferente. Mas, de modo geral, as principais são essas, em casal, de individual e em grupo.
E aí, isso é tudo dito na palestra, explicado direitinho, certinho, tá? E aí, então, você agenda essa entrevista depois que você sai da palestra. E aí, demora-se um tempinho pra... Geralmente demora-se um tempo pra conseguir fazer a entrevista. Tipo, você agenda no dia, mas geralmente as datas são um pouquinho mais distantes, um mês, por aí. E aí, você passa vai na entrevista, então passa esse tempo. E você conversa lá na entrevista. E aí você vai contar o porquê que você quer fazer terapia, porquê que você tá lá, enfim. E aí a psicóloga vai te avaliar e então vai te dar um laudo, não é um laudo, mas tipo assim, vai te falar então que tipo de terapia que você vai fazer. Se é em casal, individual ou em grupo, né? Se você tá solteiro ou não quer falar sobre relacionamento, não vai ser em casal, tá, gente? É pra quem se interessa. Nas 2 vezes que eu fui, eu fiz terapia individual. As 2 vezes a psicóloga... E aí eles perguntam também, tá? Se você prefere individual ou em grupo. E aí, todo esse processo ele é mais rápido. Demora um mês e meio, tudo isso. Depois disso, aí demora-se um tempo a mais. Quando eu fui, eu fiz a palestra em janeiro, eu fiz a entrevista em janeiro também, foi questão de 20 dias por aí. E aí, pra me chamar pra fazer terapia, levou de fevereiro, março, abril. Levou-se 3 meses pra me chamar pra passar com a psicóloga. E aí, o máximo de tempo que você faz terapia são 6 meses. Só que acontece, o primeiro mês você faz certinho. Uma vez por semana, 45 minutos. Quando você faz a entrevista, você vai dizer para a pessoa que está te entrevistando as suas datas disponíveis, não seus dados, seus horários disponíveis. Então, eu tenho um horário disponível na segunda, na terça, na quarta, em tal horário, enfim. E aí eles vão tentar te encaixar. Então, pode acontecer de alguém se inscrever depois de você e conseguir a vaga antes de você. Sim, isso é possível. Por quê? Porque a pessoa tem um horário disponível que começa a sobrar uma vaga. Tipo assim, alguém termina a terapia e aí fica aquele horário vago. E aí aí eles vão passando pela lista que tem de espera para encontrar a primeira pessoa, né, daquela lista que se encaixa naquele horário. Então, quanto mais horários disponíveis você tiver, provavelmente com mais facilidade você vai conseguir passar com o psicólogo. Isso é um ponto importante. Então, quando você passar, o seu horário estiver muito fechado, mas em algum momento abrir, assim, ficar mais livre, é bom ir lá e comunicar, entendeu? Que agora ficou um horário mais livre, tem um horário aqui, um horário lá. Sempre é bom dar uma movimentada nisso, porque é pela lista de espera, entendeu? E aí eles vão tentando encaixar nos horários. E aí, o primeiro mês, então, você faz a terapia, conversa. Já que eu falo da abordagem, eu pensei que preciso falar da abordagem, mas deixa eu terminar aqui. E aí, você conversa com o psicólogo, enfim. E aí, passado um mês, o psicólogo, ou a psicóloga, né, vai te perguntar quanto tempo você quer continuar fazendo terapia. E aí, você pode escolher até 5 meses, né, que aí vai dar 6 meses. Você já fez e aí mais 5. Na primeira vez que eu fiz mais 3, e depois na segunda eu fiz 6 meses. Eu fiz mais 5, né? Então eu fiz 4 meses a primeira e 6 meses a segunda. E aí, quando você acaba, depois desse tempo que você acorda, depois de um mês, não é possível mudar, até onde eu sei, não tem como mudar isso, tá? Se você pegou menos de 6, prorrogar para... sei lá, você pegou 4 e depois quer prorrogar para 6, até onde eu sei, isso não é possível. Não sei no caso de emergência, mas o que eu saiba não é possível. Pelo menos é o que sempre foi me dito. E aí, então, você faz esse tempo. Acabado esse tempo, se você quer fazer SAP de novo, é possível. Só que aí você vai ter que esperar 6 meses, depois que acaba, pra poder ir ao SAP novamente e se colocar na lista de espera. E aí você não precisa passar novamente pela palestra, mas você tem entrevista em que você vai ter que dizer o porquê que você quer fazer terapia de novo, enfim, e aí o terapeuta ele vai te diagnosticar, né? Vai dizer, então, vai te aconselhar para qual terapia é melhor ir.
mas você também, como que fala, você tem o poder de dizer se você quer fazer em grupo, individual, qual que você se sente melhor, enfim, tá? Isso, você tem essa autonomia para dizer também. E aí, então, depois de 6 meses, você passa por esse processo de novo. Outro ponto, quando você for fazer a palestra, a psicóloga ou psicólogo, eu fico toda hora querendo falar o mesmo, né? Vai te dizer também que se você tem emergência em querer fazer terapia, mas tem uma condição um pouco melhor, que no caso teria como pagar talvez um terapeuta, eles têm como que é a palavra? Uma parceria com psicólogos que já passaram pelo SAP, e aí eles passam contato desses psicólogos, né? Eles perguntam de qual região você quer, de qual bairro você quer, e aí você pega o contato desses psicólogos e tem um preço mais ou menos fixo. Gente, eu não sei, porque assim, eu passei com um psicólogo por parceria há 2 anos, então eu não sei se mudou muito o valor. Mas em 2017, desculpa, eu paguei R$65 na consulta. E eu fazia quinzenal, então dava 130 no mês. Não sei se mudou agora, mas era um preço na época já mais abaixo do valor de mercado. Porque geralmente é 80, 100 reais, ainda mais quinzenal, e eu pagava 65. Então, é uma possibilidade, se você tiver um pouquinho mais de condições de pagar pela terapia, então eles têm essa parceria com o SAP. Outra possibilidade, vamos dizer que você, assim como eu, fez a terapia e se identificou muito com o psicólogo, né? E você quer continuar com o psicólogo por particular. Existe uma barreira, e aí eu acho que eu vou falar então um pouco sobre a abordagem que eles utilizam na terapia, que vai ajudar eu a conseguir explicar isso. Eles utilizam uma abordagem de psicoterapia breve, por isso que o máximo de tempo é 6 meses, e eles acreditam então que 6 meses é o suficiente. E aí o que acontece? Por isso que se demora 6 meses para poder se inscrever novamente no SAP. Mas caso você queira continuar fazendo terapia e queira fazer com o psicólogo, como o psicólogo está trabalhando pelo SUS, ele não pode te passar o contato dele. Então, a única pessoa que vai poder te passar esse contato é a própria instituição. E para isso acontecer, você precisa esperar 3 meses, que é o tempo que acredita-se que você precisa para simular se de fato você vai precisar continuar fazendo terapia ou não. Passado 3 meses, um pouquinho antes, na realidade, você pode ir ao SAP e agendar uma reavaliação. E aí essa reavaliação, então, você acabou a terapia em outubro, e aí daqui 3 meses é janeiro, então em dezembro você já pode ir lá e marcar para janeiro, entende? Então, para daqui 3 meses certinho passar com essa reavaliação. Fazendo essa reavaliação, aí você vai fazer com o próprio psicólogo que você passou, se ele ainda estiver dentro do tempo de contrato, caso contrário, você vai fazer com outro psicólogo. E aí ele vai te reavaliar e dizer se você, de fato, junto com você, né, numa conversa, um diálogo, precisa ou não continuar fazendo terapia. Isso não é tão autoritário quanto parece, tá? É uma coisa bem tranquila. E aí, ele avaliando, então, que você precisa da terapia, você acredita, porque eu ainda vou passar por esse processo, né? Isso é o que eu sei até agora, né? Que eu fui orientada. Eu vou levar isso até a recepção, provavelmente, e aí eles vão me dar o contato, então, de parceiros do SAP, e entre esses parceiros eles podem me passar o contato da psicóloga que eu fiz terapia lá no SAP. Então, existe sim essa possibilidade. E eu falei sobre essa abordagem de psicoterapia breve, porque os profissionais que trabalham lá, pelo menos todos os que eu passei, eles têm uma abordagem mais psicanalítica. Então você chega na sala e eles ficam quietos, assim, né? Tipo assim, porque eu já fiz terapia comportamental, né? Terapia com psicólogas que se especializou na parte mais comportamental. E aí eu chegava na clínica e, tipo, me abraça, fala oi, pergunta como tá, super se interage, pergunta como foi minha semana, como que tava fulano, ciclano. E lá não, você chega e é um silêncio total, total.
E aí você quem começa, você fala a hora que você deseja, você, se você quiser, você pergunta como o psicólogo tá. Eu sempre pergunto, porque eu preciso começar assim. Mas ele tem uma abordagem um pouquinho mais você quem fala, sabe? Então é mais uma questão de, parece que é um pouco mais com uma análise, assim, de fato, né? Então tem essa abordagem, assim, foi uma coisa que eu estranhei, porque eu acostumei, né, fazer um tipo de abordagem, e aí eu cheguei lá e eu tive contato com um outro tipo de abordagem que eu nem tinha ideia que existia. Mas eu me identifiquei, cada abordagem tem os seus benefícios, e eu acho que super compensa fazer SAPs. Se você tá com algum problema, não é problema, né, não precisa estar com problema para fazer terapia, mas se você, mas enfim, se você tiver com algum problema, ou então tá querendo se conhecer melhor, quer se conhecer melhor até para usar essas habilidades com mais eficiência na universidade, enfim, eu super recomendo fazer não só o SAP, mas fazer terapia de modo geral. Então eu espero poder ter respondido o máximo de perguntas possíveis. E só para terminar, vamos supor que você esteja fazendo terapia, começou a fazer terapia, você fez só o primeiro mês, o que aconteceu comigo? Eu fiz um mês de terapia e aí aconteceu de mudar os meus horários e eu precisei deixar de fazer terapia. E aí eu entrei em contato com o SAP e aí o que eles fizeram? Eles me realocaram, então eu entrei de volta na fila de espera, eu não perdi, sabe? Então eu entrei de novo na fila de espera e aí depois de alguns meses eles me chamaram de novo. Então isso acontece, então se acontecer de você mudar, acontecer de infelizmente não ter mais disponibilidade naquele horário, eles te realocam na fila de espera. E outra coisa é falta, você pode ter no máximo 3 faltas, mais do que 3 faltas, você perde a terapia, você perde a vaga, né? Então acho que isso são as coisas mais importantes. Eu espero poder ter ajudado, enfim, ter informado. Se tiver ainda alguma outra dúvida, deixa aqui nos comentários que eu tento responder, tá? E até a próxima. Tchau!